Renfield tem Nicolas Cage interpretando o Drácula, mas na verdade é meio que Nicolas Cage interpretando o meme de Nicolas Cage. Para muita gente isso vai funcionar, para mim, infelizmente, não funcionou tanto assim. Eu espero que um filme seja mais do que apenas um meme. Calma que eu já falo sobre tudo isso. Renfield vai muito na linha do filme de Nicolas Cage nos últimos tempos. É muito interessante, muito importante, na verdade, a gente entender a carreira do ator e o que ele virou para entender também a existência desses filmes. O Nicolas Cage, ele é um ator que surge ali no final dos anos 80, no começo dos anos 90, ganha um Oscar até, é indicado ao outro. Um ator com muito potencial e que tem ótimos trabalhos na carreira. Quando ele quer, ele é um ótimo ator. E aí ele passa por aqueles problemas financeiros, ele começa a aceitar tudo que é trabalho, um monte de trabalho com qualidade extremamente duvidosa e acaba virando um meme por causa dos seus exageros, cenas divulgadas na internet várias e várias vezes para tirar sarro dele. Normalmente, quando isso acontece, a carreira de um ator pode acabar, ele pode ficar extremamente frustrado, mas o Nicolas Cage ele se aproveitou bem disso, dessa ideia dele ter virado quase que um meme, para criar uma persona que vai aparecer nos filmes dele desde então. Então, dessa pessoa que era zoada, digamos assim, na internet, ele se transforma quase em um ídolo de muita gente, e isso eu acho muito legal. Como ele consegue lidar muito bem com tudo aquilo que era dito dos filmes dele, e acaba criando novos espaços, digamos assim, para a carreira dele. Filmes, às vezes, mais independentes, mais autorais, como Recente Pig, ou A Cor que Caiu do Espaço, ou Mandy, por mais que desses três eu só gosto de Pig. Então ele vai por um lado também de, digamos, atuar mais, de ter mais liberdade, de fazer filmes com uma pegada menos comercial, ao mesmo tempo que ele também vai se aproveitar comercialmente do meme em filmes que ele vai interpretar quase a ele mesmo, ou melhor, ele vai interpretar quase que um meme dele mesmo, que é esse cara excêntrico, exagerado, que faz caras e bocas, esse tipo de coisa. A gente teve até no ano passado, retrasado, o Peso do Talento, que ele interpreta uma versão dele mesmo, com todos esses estereótipos e tudo mais. Então o Nicolas Cage ele acaba aceitando esse meme, e esses filmes que vão ter o Nicolas Cage nessa versão mais comercial atualmente, eles sempre vão passar pela figura dele. O marketing vai ser em cima da figura dele, o filme vai girar em torno da figura dele. E aqui eu tô falando da figura, não da figura personagem, não do Drácula aqui do filme, mas do Nicolas Cage mesmo, interpretando o meme. Pra muita gente, como eu disse, isso pode ser suficiente, muita gente vai assistir esse filme só por conta do Nicolas Cage, o marketing provavelmente vai ser muito bem feito nesse sentido. Mas se a gente analisa Renfield como filme, não só tem esse lance da figura do Nicolas Cage, como toda a construção aqui vai em algo que eu falei ali em O Urso do Pó Branco, também na minha crítica, mas que aqui eu acho que é ainda mais problemático. Eu gosto um pouco mais daquele filme do que dele, que é essa tendência dos últimos anos, mas mais recente até, de Hollywood, de se usar do cinema trash ou de elementos do cinema trash e acoplar esses elementos a essa lógica que vem dos últimos anos, em muitos filmes de super-herói, por exemplo, o filme não se leva a sério. Sabe quando você critica um filme que você não gostou e a resposta é sempre essa? Mas também não é, o filme não se leva a sério. É uma espécie de escudo que Hollywood tem usado muito nos últimos tempos e tem funcionado como essa nova versão de cinema escapista que Hollywood quase sempre fez. Só que o que eu quero dizer com essa combinação desse cinema que não se leva a sério com o trash? Bom, como eu disse lá na crítica de Urso do Pó Branco, o trash ele nasce dos filmes de baixo orçamento. Assista os primeiros Evil Dead que você vai ter uma noção. São filmes que não se levam a sério genuinamente, que não têm orçamento, mas que parecem acreditar em todo aquele universo, em todas aquelas bizarrices, em todos aqueles elementos sanguinolentos do gore, braços sendo arrancados e esse tipo de coisa. Tudo isso soa muito genuíno no cinema trash de verdade, digamos assim. Hollywood vai se aproveitar disso recentemente, quando o cinema está dominado pelo PG-13, pela classificação indicativa de 12 anos aqui no Brasil, e grande parte do público pede mais sanguinolência, esse tipo de coisa. Hollywood entendeu que tem um nicho bem grande que gosta desses filmes exagerados. Não à toa a gente vai ver, por exemplo, James Gunn na DC fazendo Esquadrão Suicida e Peacemaker, que eu gosto dos dois,
mas que também vai por essa lógica de não se levar muito a sério, com muito sangue e tudo mais. Mas no meio de tudo isso vai surgir um monte de obra genérica que vai seguir à risca essa mesma fórmula. Renfield entra nesse sentido em todos os aspectos. Ele parte de uma premissa interessante, que é pegar justamente o Drácula, a figura mais conhecida, o vampiro mais conhecido que vem da literatura. O primeiro Drácula no cinema tem mais de 100 anos, se a gente assistir o Nosferatu, acho que tem 101 anos atualmente. A gente já teve várias versões, mas aqui a premissa vai surgir daquela clássica do Bram Stoker, né? Até a mudança que vai ser trazer ele para a contemporaneidade e dar o protagonismo para o Renfield, que não aguenta mais servir o Drácula. A premissa é muito interessante, é levar a sátira a partir de elementos clássicos e reformular esses códigos. Muita gente já fez isso antes e funcionou muito bem. O Mel Brooks fez isso, por exemplo, com Frankenstein, que é muito interessante. Então o problema não está aqui, o problema não está nessa tentativa de renovar de alguma forma a versão do Drácula e brincar com isso. Isso é até bastante interessante, pelo menos na premissa. O problema está na execução, que, sendo bem sincero, pouco importa essa revisão do Drácula, pouco importa qualquer coisa no filme, mais usar mesmo esses elementos não se leve a sério, do trash como se fosse um fetiche para arrancar braços e fazer um monte de piadinhas aleatórias. Então o filme ele vai seguir uma fórmula quase pronta de misturar todos os gêneros possíveis e imagináveis, enfiar um romance no meio, enfiar um filme de gangster no meio, junto com a comédia, essa comédia que é bem típica de Hollywood, essa autoconsciência também que muitos filmes que querem parecer descoladinho têm. Então aqui o filme ele vai abrir com o personagem falando sobre ele mesmo, com uma espécie de quebra de quarta parede, ele fazendo narrações em off. Então o Chris McKay aqui, que fez, por exemplo, o Batman Lego, ele vai se usar um pouco daquilo que até funcionava na animação, de fazer piada com tudo e criar várias referências, e fazer meio que uma salada mista de tudo isso aqui. Um filme que tenta ser tudo, inclusive ter cenas de ação numa pegada mais John Wick, sem tantos cortes e tudo mais, mas misturado com essa lógica do trash, de braços sendo arrancados e tudo mais, que por sinal, para mim, o que melhor funciona no filme são justamente essas cenas de ação isolada. O problema é todo o resto aqui, que parece uma salada mista onde nada tem peso, nada tem muita coesão, é tudo muito raso. Até o discurso aqui, que era para ser, que eles tentam fazer uma piada de falar que é um relacionamento abusivo, trazer para os dias de hoje tematicamente também e falar desse relacionamento abusivo do Drácula com o Renfield, é só piada, porque no filme tudo é piada, nada tem qualquer peso. E não que precise ter um peso dramático, digamos assim, esse tipo de coisa, mas o problema é que tudo aqui é tão raso, tão vazio, tão não me levo a sério, então eu posso fazer qualquer coisa. Qualquer coisa vira uma piadinha, mas não uma piadinha engraçada, uma piadinha como a gente já viu tantas e tantas vezes nos outros filmes anteriores de Hollywood dos últimos tantos anos. É o mesmo corte para as mesmas piadas, para as mesmas frases. É uma fórmula que está extremamente saturada, mas Hollywood continua gastando ela sem parar. E no meio de tudo isso e de um bom elenco, a gente tem aqui o Nicolas Cage vivendo a ele mesmo, que, como eu disse inicialmente, vai ser o grande atrativo do filme. Algo acontece parecido com a Awkwafina também, que apesar de ter um ou outro papel bom no cinema, que ela consegue fazer alguma coisa como, por exemplo, The Farewell, no geral, ela interpreta a ela mesma com as mesmas piadas de sempre, e quem é fã dela vai gostar da participação dela, mas quem espera uma personagem que não seja simplesmente ela interpretando ela mesma, não vai encontrar aqui nesse filme. Então é um filme que até tem algumas pequenas boas ideias, consegue tirar algumas risadas, pelo menos no meu caso conseguiu tirar algumas risadas, mas no geral é um filme que parte de uma ideia que parece inovadora, de revisar códigos existentes de uma obra extremamente clássica que já teve tantos e tantos filmes, e trazer para uma pegada mais contemporânea. Se vende também como muito moderno, nessa lógica de misturar gêneros, nessa lógica de ser autoconsciente e explorar muito do sangue para uma obra para maiores e tudo mais. Mas no geral nada disso tem muita personalidade. Tudo isso está dentro de uma fórmula que quer se vender como uma contrafórmula, quer se vender como algo assim, o cinema hollywoodiano é PG-13 e tudo mais, a gente faz algo diferente.
mas esse algo diferente também já virou uma nova fórmula há muito, muito tempo. Então é um filme que vai encontrar o seu nicho, mas no geral, pra mim, não deixa de ser apenas um filme meme, digamos assim. Fãs de Nicolas Cage, talvez fãs de Awkwafina, vão se divertir aqui, mas é um filme tão qualquer nota. Queria ter gostado bem mais de Renfield. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, o que vocês acharam, o que vocês estão esperando do filme se ainda não viram, se vocês gostam do Nicolas Cage. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, por hoje é isso e corta.